Há histórias que não vale a pena contar. Eu acho que há lições de vida que podemos partilhar com os outros, podem servir para os outros. Agora há outras histórias que às vezes é conveniente ficarem connosco e irem connosco. Porque magoaram de certa forma? Porque magoaram, porque mexem com pessoas que ainda estão vivas, e acho que não vale a pena vivermos de ressentimento. Já passei essa fase. Mas qual é assim a memória mais antiga, feliz, que o senhor engenheiro tem? Eu consigo recuar ao tempo em que, antes da escola primária, os meus pais colocaram-me, tinha eu 4 anos de idade, numa senhora que seria antigamente, ela não era propriamente professora, mas ensinava crianças, não é? E eu com 4 anos de idade e tinha de andar quase, talvez aí, 1,5 km, 2 km, a pé. Levava uma merenda, um almoçozito que a minha mãe me fazia. E pronto, e depois passava lá o dia, ao fim do dia regressava à casa. Era um bom tempo, porque era um tempo de liberdade. E brincava a quê nesse tempo? Antigamente nós éramos livres, mas tínhamos de improvisar tudo. Eu recordo-me que junto a essa, à casa dessa senhora, onde eu ia, ali perto havia uma ribanceira, uma antiga pedreira, não é? E aquilo que eu me divertia, uma das coisas que me divertia era pegar numa tona de eucalipto, uma casca de eucalipto, não é? Sentava-me em cima da casca e descia para a ribanceira sentado, fazia de skate. E era preciso pôr uma ordem, ou sempre foi um menino certinho? Não, mas nesse tempo não havia meninos certinhos, não havia nada, não havia controle nenhum, nós éramos livres. Eu diria que a minha mãe foi a única vez que me levou à escola, foi no primeiro dia, nunca mais lá foi à escola. Portanto, íamos sempre a pé. E se tínhamos tempo, jogávamos ao pica. O pica, o que era com os botões, jogávamos o espeto, era um pau aguçado que espetávamos na lama, não é? E cada um tentava deitar o outro abaixo, sendo que o senhor tinha de manter-se em pé. Quem diz isso diz outras brincadeiras do género. Ir aos ninhos, por exemplo, que era uma das coisas que vivi, foi isso. Foi em contacto com a natureza, conhecia todas as aves, conhecia todos os animais, os hábitos, o cantar, como é que um melro, quando as fases em que o melro está a cantar, já sabia se ele tinha ninho, se tinha ovos, se já tinha filhotes. Portanto, estive muito ligado à natureza. Não é? E o que é que aprendeu da vida com os seus pais? E com os meus pais aprendi que, em primeiro lugar, hábitos de trabalho. Que eu acho que é a coisa mais importante que se pode dar hoje, mais do que a educação, mais do que a educação e a instrução, são hábitos de trabalho. E hoje tenho um bocado de receio que, com esta história de se andar na escola até tirar o 12º ano obrigatoriamente, que pode-se não chegar a criar hábitos de trabalho. E depois o mercado de trabalho tem dificuldade em encontrar mão de obra. Porquê? Porque as pessoas estão habituadas, estão cheias de vícios e com poucos hábitos de trabalho. Coisa que antigamente não acontecia. Rigorosamente, eu com 3, 4 anos ia para o quintal ajudar a plantar o cebolo ou as batatas ou o que quer que seja. E tinha prazer naquilo. E o amor dos seus pais era... De que forma é que ele era manifestado? Era verbalizado? Não havia tempo para se... Nesse tempo não se verbalizava. Mas sentia-se? Não se... Sim, era sentido, era uma maneira diferente. O amor era expresso no sacrifício para ter com que alimentar os filhos.
com que vestir os filhos. Era expresso nisso, porque as pessoas não tinham tempo para... não tinham tempo e estava fora da cultura, de manifestar o amor uns pelos outros. Era muito... não tem nada a ver com os dias de hoje, nada. A sociedade era uma sociedade absolutamente rural, em que participava-se das faixas de milho, porque os lavradores, quem tinha quintas, normalmente eram cultivadas por rendeiros. Eles, quando precisavam de seixar o milho, convidavam as pessoas da aldeia e elas iam colaborar. As vindimas, as desfolhadas, tudo isso eram manifestações comunitárias, não é? E isso deu-me, de certo modo, senti-me inclinado para a agricultura. Daí eu queria tirar um curso agrícola, foi aquilo que acabei por tirar o curso agrícola, muito porque a minha tendência foi ligada ao meio em que eu estava. Mas era bom aluno? Eu fui um aluno médio, dava para tirar positiva, não é? Só quando fui estudar para Coimbra, para a escola, é que me tornei bom aluno. Aí sim, porquê? Porque os meus pais fizeram um sacrifício grande para me colocarem lá, para me mandarem para lá, porque tinha alojamento, tinha tudo, era tudo muito grande. E eu reconheci isso, tive de me tornar bom aluno para conseguir uma bolsa de estudo para nos anos seguintes não ficar lá com isenção. Eu formei-me e comecei a estagiar, até curiosamente aqui na Comissão de Viticultura do Porto, e inclusive até estava, depois fui destacado aqui para acompanhar as vindimas aqui na adega cooperativa de Lousada. Para fazer o estágio. E mesmo durante o meu estágio, o que é que aconteceu? O meu pai ouviu no rádio que na altura o governo estava a convidar as pessoas com o meu curso que quisessem estagiar a Angola, que pagava 4,50 escudos, 4.050 escudos, e pagava as viagens. Eu que estava a receber aqui 900 escudos por mês, eu disse, nem é tarde nem é cedo, força. Portanto, eu fui fazer o estágio a Angola depois. Estive 9 meses em Angola. Isto é em 1964. Curiosamente, quando fui para o barco, quando embarquei em Lisboa, meu pai levou-me a Lisboa, num paquete, na altura, no Infante Dom Henrique, que era um luxo, aquilo era para quem vivia numa aldeia, aquilo era um luxo, exato. Encontrei lá mais 10 colegas meus que também iam para lá e por isso foi uma festa durante a viagem, não é? E depois lá fiquei sempre muito próximo de um deles, não é? Porque eu fiz depois todo o meu estágio na zona norte da Angola, num estágio na área do algodão. Portanto, foi uma experiência muito interessante que me fez crescer muito rapidamente, não é? Que me fez ver também as diferenças entre povos, entre quem tem alguma coisa, nós pensamos que não temos nada e descobrimos que há sempre quem tenha muito menos do que nós. E só não fiquei em Angola, atenção que eu só não fiquei em Angola porque quando fui para lá já estava apurado para a tropa. Depois já mais tarde, depois devido à tropa e de ter casado, acabei por me dedicar ao hóquei em campo primeiro. Primeiro fui ao hóquei em campo, onde... No hóquei, sim, calhou de ser o hóquei em campo porque um amigo meu me convidou um dia para ir treinar. Ele era dedicado, Joaquim Valinhas era o responsável, por assim dizer, do hóquei em campo cá em Lousada. E convidou-me para ir a um treino. E eu, assim, fui a um treino e ele pediu-me na altura os documentos no domingo seguinte, disse-me, pá, tens de ir, tens de jogar.
eu nunca tinha jogado na vida hóquei em campo, nem visto sequer um jogo, e acabei por ir fazer Pronto, e no hóquei em campo fui atleta, fui capitão de equipa, acabei por ser dirigente, motorista, enfim, fiz também depois de tudo, porque aquilo era um voluntariado muito grande. E até uma banda teve, os Moscas. Começou em 65, aliás o primeiro nome não era isso, o primeiro nome era os Românticos. E foi em 65 que fizemos a primeira atuação aqui num baile particular, não é? E fizemos a primeira atuação. Depois passou a Moscas, mais tarde viria a mudar o nome para Ritmo 4 e depois para Sistema. Estive de 65 até ir para Ultramar. E porquê esta experiência musical? Experiência musical porque, vamos lá, quando andei a estudar em Coimbra havia lá um colega meu que era cabo-verdiano e que tinha uma viola. E um dia eu disse, mostra-me aí umas coisas. Eu tinha lá, curiosamente, a influência ainda foi maior, foi de um outro colega meu, que quando foi para a escola já tinha tido uma banda, já tinha tido um grupo, que eram os Pitagóricos da Anadia. E ele era muito animado, o Oscar era um indivíduo muito animado, cantava muito bem e acompanhava-se com a viola e eu gostei daquilo, não é? Gostei daquilo, foi por isso que o outro tinha a viola, comecei a aprender os primeiros acordes. No primeiro dia ele ensinou-me 3 acordes, não é? Acordes em Lá menor, estive 4 ou 5 horas a tocar, claro que depois tive uma semana sem tocar porque ganhei bolhas nos dedos, não é? E foi assim, acabei por comprar uma violazita e enquanto estive em Coimbra, não é que eu tocasse muito, nem muito bem, mas como tinha um quarto particular, aquilo era um ponto de encontro que servia para pôr a malta a cantar e a ver quem cantasse bem e para animar. Se me perguntasse se eu era um bom músico, era um músico possível, era um bom tocador, tocava alguma coisa. Eu era o viola, inicialmente eu era o viola baixo, e só no ano seguinte, em 65, 66, o meu irmão foi para o Ultramar. Ele era o viola solo, portanto, quando ele ia para o Ultramar, eu passei a viola solo e entrou um primo meu para a viola baixo. Atingimos, como grupo de baile, animávamos a malta, não é? Toquei de 65 a 68, até ir para o Ultramar. Em 68 depois fui para o Ultramar, o conjunto manteve-se, eu quando regressei eles tiveram uma atuação na Assembleia Penefidelense, num baile também lá de uma festa qualquer. Eu ainda toquei lá um bocadito, só para desenferrujar, e depois terminou porque cada um foi para a sua função e um num lado, outro no outro e paramos. E em 78, posso estar enganada, mas o engenheiro aceitou o convite para presidir a Associação de Cultura Musical de Lousada. Sim, eu depois, em 78, esse meu amigo Jaime Moura, não é? Está ali a placa dele, o Jaime Moura agarrou-me e disse-me que eu tinha de o substituir na Associação de Cultura Musical, porque ele tinha sido presidente de 76 a 78 e como estavam para haver eleições, ele não queria continuar, que eu tinha de ser. Eu não tentei descartar-me, mas ele invocou a condição de amigo para me obrigar a ficar. E sabendo já o que é que o esperava? Não sabia o que me esperava. Na prática, a associação era só banda. E quando eu entrei mesmo em 78, embora houvesse rudimentos de ensino de música, e havia algum ensino, mas pouco, muito rudimentar, o essencial continuava a ser a banda, que dava muito prejuízo. Na altura, cerca de 300 contos, ou o quê? E daí que,
qual era a minha função? Era encontrar alternativas para arranjar meios para subsistir. Porque não havia subsídios, não havia nada que aguentasse aquilo. E foi por isso que durante de 78 a 80 foi difícil. Fiz provas de perícia, fiz tiro aos pratos, enfim, fiz o que calhou. Já o Jaime já se tinha cansado disso e depois passou-me a pasta. E eu, quando cheguei ao 80, também quis passar a pasta, só que não arranjei quem. E então entrou, a pessoa que entrou disse, ok, mas você fica cá dentro que é para fazer os eventos. E aconteceu que continuei a fazer alguns eventos até um eletricista de automóveis me dizer que eu, se quisesse ganhar dinheiro, que deixasse lá essas brincadeiras de tiro aos pratos e das provas de perícia, que isso não dava nada, para me dedicar ao motocross. É curioso, porque se não tivesse aceitado o convite do Jaime Moura, se calhar nunca teria ingressado pelo mundo dos desportos motorizados. Provavelmente não sei o que é que aconteceria na vida. Sabe que a vida é feita de escolhas e às vezes as escolhas são feitas ao acaso, não é? O acaso vem, esbarra-se connosco, não é? E nós ou agarramos ou não agarramos, deixamos passar. Começam com o motocross. Começamos com o motocross aqui. Eu aí cobrei a fatura ao Jaime Moura, da dívida que ele tinha, e obriguei-o a ajudar. Eu era responsável dentro da CML, eu era o responsável dessa área, tinha mais dois, que era o Rui Pinto e o Rui Mesquita e o José Pinto, dois colaboradores dentro também da direção da associação da CML. Estavam comigo nestas atividades, neste caso de motocross, não é? Quando fizemos o primeiro, abrimos a boca de espanto, não é? Porque aquilo foi uma fonte de rendimento, encontramos logo uma fonte de financiamento para a associação. E em 84 mudámos para o autocross. Depois foi um ascendente, sempre a subir. Foi o autocross nacional, taça e campeonato, depois passamos para o autocross europeu, depois avançamos para o rallycross, fomos logo diretamente para o europeu, a seguir o Rally de Portugal, os caminhões, enfim, foi sempre um crescendo. Tudo isto que está aqui deve-se a muita gente. Mas tivemos a felicidade de me juntar eu, o Jaime Moura e um colaborador que foi o Paulo Sérgio, que de certo modo éramos o pulmão, o coração que liderava este processo. E quando um dizia vamos por ali, o outro ia em frente. O Jaime tinha uma visão muito grandiosa e eu tinha como missão dosear, trazê-lo à terra. Em 2003 eu disse ao Jaime disse-lhe a ele que iam ocorrer eleições em 2004 aqui para o clube e que eu não ia ficar, porque já não tinha entusiasmo, quando vinha fazer uma prova já não me entusiasmava. E o que nos dá felicidade é o entusiasmo com que fazemos as coisas. Quando fazemos já contrafeitos. E perdeu esse entusiasmo porquê? Sei lá, talvez porque de tanta rotina, de tanto fazer e, por outro lado, há uma coisa que acho que aquilo que nós estávamos a fazer e que podia e devia ter sido aproveitado localmente como fator de desenvolvimento, como bandeira, acabou por não o ser. Porquê? Porque houve um afastamento político da autarquia em relação ao clube, na altura. De maneira que
saí do clube e afastei-me porque considero que eu nem sequer quero interferir em nada do que se passa aqui, porque eu fiz o que fiz, fiquei com gratas recordações disto e não quero que me vejam a mim como um estorvo agora em relação a quem está cá. Falávamos há pouco dos acasos da vida. O engenheiro assina uma coluna no jornal TVS intitulada Ao Acaso, curiosamente. Portanto, eu pergunto-lhe se foi por acaso ou não que começou a escrever para o semanário. Olha, eu escrevi há muitos anos, escrevi no Jornal de Lousada, talvez. Bem, algo relativo. Mas eu estive ligado à política inicialmente, a seguir ao 25 de Abril estive ligado à política, envolveram-me no partido, no PSD, ainda estive ligado à política durante 2 mandatos municipais, mas rapidamente fiquei pela política e afastei-me totalmente. E depois, posteriormente, acabei por escrever meio de 2 artigos, mas houve alguma reação, só porque houve alguma reação, não estou para me chatear mais e deixei de escrever. Portanto, mais tarde, em 2011, talvez, o responsável do TVS é que me pediu para ver se colaborava com. E foi por isso que fui escrevendo alguma coisa ao acaso mesmo. Toda a política de lado, porque na altura eu já era provedor da Misericórdia, e para a Misericórdia não ser prejudicada no meio disto, a política, quando se fala, tento falar na política nacional ou coisa do género, porque não quero envolver nada em política local. Sou claro, eu na Misericórdia não ganho nada, eu costumo dizer, não ganho nada, o telemóvel é meu, o carro é meu e não sou candidato a lugar político nenhum.